Olá, minha galera, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Quem fala aqui é o professor Anderson Gabriel, né? Professor de matemática. Nós vamos aí para a nossa próxima aula, que é a aula de exercícios, tá certo? Nós estamos fazendo alguns blocos de aula de exercícios, né? Para que vocês consigam identificar essas questões do Enem, né? E como essas questões do Enem caem na prova, né? A gente está desmistificando de que essa matemática na prova do Enem é uma matemática complexa. Ela não é tão conteudista como o vestibular, como eu já vinha falado em outras aulas, certo? Mas para a gente adquirir essa habilidade, a gente sabe que matemática precisa de um treinamento, né? Então nós vamos partir para esse treinamento e a partir desse treinamento a gente vai criando essas habilidades de resolver as questões do Enem, tá certo? Bom, no bloco anterior nós trabalhamos, quem perdeu o vídeo pode voltar lá, algumas questões de matemática básica, inclusive eu peguei questões do Enem de 2025, né, que é o Enem mais recente que nós fizemos. E aí, além dessa aula de matemática básica, dessas questões que nós fizemos, resolvemos, tiramos as dúvidas, eu trouxe ainda, retornei para alguns conteúdos, nós vamos trabalhar agora nessa aula de hoje a questões envolvendo estatística, tá certo? E questões de estatística, elas são recorrentes na prova do Enem, né? Então a gente vai trabalhar com a estatística que é a estatística descritiva, né? Que são as medidas de tendências centrais, a dispersão, mas nós também vamos trabalhar com alguns cálculos que envolvem porcentagem, análise de gráfico, de tabela. Então tudo isso é importante para a gente desenvolver, né, uma boa questão na hora da prova do Enem. Tá? Então a gente vai começar esse bloco de estatística. Eu coloquei algumas questões aí para vocês. A primeira questão que eu selecionei para vocês foi a questão do Enem de 2023, uma questão muito interessante, né? Porque quando cai uma questão de estatística na prova do Enem, ela não direciona, né, qual é a medida de tendência central que você vai calcular. Então, algumas questões elas trazem esse direcionamento, mas outras não, tá certo? Lembrando da nossa aula anterior, né, que sempre quando nós formos resolvermos as questões do Enem, a gente pega o comando da questão, né? Qual seria o comando da questão? O último período, né? Então, o que é que diz nessa questão do Enem de 2023? E como é, professor, que eu identifico que essa questão é uma questão de estatística, né? Então, nós vamos fazer essa análise a partir dessa questão do Enem de 2023, da aplicação regular, tá certo? Bom, aí no último período tem assim: a média dos salários dos 100 funcionários dessa empresa em real é. Então, observe que a questão está pedindo a média. Só que, como a gente já viu em aulas anteriores, a média aritmética, ela pode ser a média aritmética simples ou média aritmética ponderada, né? E, geralmente, na sua grande maioria, a questão do Enem, ela não vem falando se é simples ou se é ponderada. Tá certo? Então é a gente que vai ter que saber interpretar a questão para identificar se eu vou trabalhar a média simples ou a média ponderada. Qual é a dica que eu dou para a gente identificar, né, qual a média que nós vamos trabalhar? É verificar se a questão está falando de tabela de frequência, se está falando de gráfico de frequência, se está trazendo uma repetição, porque todas as vezes que a questão estiver falando tabela de frequência, repetição, isso vai ser média aritmética ponderada, tá certo? Então a gente vai analisar desta forma. Como é que nós iremos analisar se a questão está trazendo alguma coisa de frequência? Se não trouxer de frequência, não é média aritmética ponderada, a gente pode calcular tranquilamente a média aritmética simples, mas é um macete aí para a gente conseguir resolver essas questões, tá certo? Bom, a pergunta a gente já consegue identificar muito claramente, né? Eu tenho uma tabela ali, né? Tem um quadrinho, na verdade. Então, esse quadro, ele tem 3 colunas, né? E nessas 3 colunas, a primeira coluna ele fala que é o setor, a segunda a quantidade de funcionários e a terceira salário real. Vamos ler a questão, né? Porque o quadro ele não diz o que a gente vai calcular, mas com a questão a gente vai identificar da melhor forma. Fala assim, ó: os 100 funcionários de uma empresa estão distribuídos em 2 setores. Então tem produção e administração. Os funcionários de um mesmo setor recebem salários com valores iguais. O quadro apresenta a quantidade de funcionários por setor e seus respectivos salários.
Então, observe, ele tá dizendo que há uma repetição ali da quantidade de funcionários para os salários, porque os salários são os mesmos, então há uma repetição. Se eu tenho ali produção 75 funcionários, esses 75 funcionários, né, estão recebendo um salário de R$ 2.000. Se eu tenho 25 funcionários, que é na parte da administração, esses 25 funcionários estão recebendo R$ 7.000. Então perceba que há uma repetição. Não necessariamente a questão está dizendo que é frequência, não está trazendo que é uma tabela de frequência, não diz que é um gráfico de frequência, mas diz que há uma repetição. Se há uma repetição, está dizendo que é frequência. Porque o que é a frequência? É aquilo que está sendo repetido, né? Algumas vezes. Então, nesse caso aí, a gente já identifica que há uma repetição, a gente vai precisar calcular a média ponderada. Professor, como é que calcula a média ponderada? Para calcular a média ponderada, nós precisamos saber quem é o valor, né, de cada unidade e precisamos saber quem é o peso daquela unidade. Por que o peso, Anderson? Porque a média ponderada ela trabalha com peso. Quando você vai trabalhar com a média simples, essa média simples não tem o peso. Cada valor ali tem a mesma importância. Quando você trabalha com média ponderada, não. Ó, esse valor aqui tem mais importância do que outros porque ele está se repetindo 50 vezes. Né? A gente vê isso muito claramente no SISU, por exemplo. O SISU é uma média simples que é calculado? Não, é uma média ponderada, porque cada curso, né, que você vai fazer aí em relação o que você vai cursar na universidade, cada disciplina tem um peso importante no curso que você escolher. Então, se eu escolher engenharia, eu sei que a matemática e a redação vão ter pesos maiores do que linguagens e do que humanidades, né? Então, ele tem mais importância. Quando não tem essa importância, significa que você vai calcular a média simples e isso é muito mais tranquilo, tá certo? Então aí ele quer a média ponderada. Então para calcular a média ponderada eu preciso identificar esse peso. Como é que eu identifico o peso se a questão também não vem falando? Aí a gente vai para uma parte interessante. Observe, a gente tem que identificar a pergunta. O que é que a pergunta diz? Ele fala a média dos salários dos 100 funcionários. Então ele quer a média do salário ou quer a média dos funcionários? Então a pergunta é essa, você tem que identificar na questão. Ele quer a média dos salários. Se ele quer a média dos salários e a média ponderada tem que ter o peso vai ser a quantidade de funcionários. Observe, se ele quer a média dos salários, o peso é a quantidade de funcionários. Se ele perguntasse qual é a média dos funcionários, o peso teria que ser o salário. Então é a pergunta que vai identificar quem vai ser o valor real e quem vai ser o peso. Então você lê a pergunta e identifica. Então a média dos salários, se é a média dos salários, o peso é a quantidade de funcionários. Pronto. Aí fica fácil de calcular. Como é que a gente calcula a média ponderada? Pega o valor e multiplica pelo peso, mais o outro valor e multiplica pelo peso. Tudo isso dividido pelo somatório dos pesos. Geralmente o Enem ele coloca sempre o peso, né, na sua grande maioria, com múltiplos de 10. Então 10, 100, 1000, porque facilita na hora do cálculo. Então você não precisa perder tempo com a divisão muito complexa. E o Enem ele traz esse direcionamento para a gente. Isso facilita muito. Bom, então é simples. Como é que eu vou calcular a média ponderada? Vai ficar 75 vezes 2.000 mais 25 vezes 7.000. Tudo isso dividido pelo somatório dos pesos, que a gente já sabe que são a quantidade de funcionários, que é 100, ok? Olha aí no slide da resolução. Então, eu tenho 75 funcionários e eu tenho 25 funcionários. Se eu multiplicar 75 vezes 2.000, a gente vai achar R$ 150.000. Se eu multiplicar 25 vezes 7.000, a gente vai achar R$ 175.000. Soma os dois e divide pela quantidade de peso. Então vai ser 325.000 dividido por 100. Pronto. Agora é só simplificar, né? Quando a gente simplifica, simples fica. Agora é só cortar os zeros. Então eu tenho 325.000 com os 100 na sua divisão, corto os dois zeros, vai ficar R$ 3.250. Então essa é a média, e é a média ponderada, porque não é uma média simples, tá certo? Então essa média ponderada, 3.250, a alternativa correta é a letra C.
Então é uma questão clássica que cai no Enem, né, que é de média, certo? E essa questão é muito fácil de resolver. No entanto, se o estudante não conseguir identificar ali, né, se é média simples ou média ponderada, vai ter uma dificuldade na resolução, que não é o caso de vocês, tá certo? Bora para a nossa segunda questão. A segunda questão também é do Enem de 2023. Ela foi considerada, inclusive, uma questão grande de se fazer, porque tinha alguns cálculos ali para resolver. Mas isso não é um problema, porque você sabe que a prova do Enem você tem uma média de 3 minutos. E o que é uma média? É um valor médio. Significa que todo mundo vai fazer aquela questão em 3 minutos? Não. Tem questões ali que você vai fazer em 3 minutos, tem questões que vai fazer em 10 minutos, tem questões que vai fazer em 12 minutos. E somando tudo isso, vai dar uma média. Então, uma média de 3 minutos. Tá? Então, essa questão também foi do Enem de 2023. Vamos ler o comando da questão, que é o último período. Pegue a visão aqui comigo. Comparando os valores da média, da mediana e da moda, ó. Então, é uma questão que ela pede a média, que a gente não sabe se é simples ou se é ponderada. Ele fala da mediana e ele fala da moda, da distribuição das quantidades de viagens realizadas pelos motoristas cadastrados nessa empresa. Então, ele quer, respectivamente, né? Então, ele quer, na verdade, que a gente calcule 3 medidas de tendência central. A média, que a gente já viu um pouquinho na questão anterior, a mediana e a moda. O que seria a moda? A moda, se a gente for lançar uma moda, São Paulo Fashion Week, tem a moda. O que é moda? É aquilo que todo mundo está usando, é aquilo que está em tendência, então é aquilo que é uma repetição. Isso é moda, né? Então, na matemática, a moda é a mesma coisa. Se eu tenho uma quantidade de valores, a moda é o número que mais se repete. Então, é fácil eu identificar isso em uma questão. É só eu identificar o que a questão está perguntando e visualizar no gráfico, na tabela ou na informação da questão o número que mais se repete. O número que mais se repetir é a moda. Então, sempre quando pedir alguma questão moda, e aí junto com moda pedir um desvio padrão, junto com moda pedir uma média, primeiro calcule a moda, porque a moda é mais simples, e aí, sendo mais simples, né, a depender da questão, você consegue eliminar algumas alternativas. Nesse caso, dessa questão especificamente, você não vai conseguir eliminar, porque ela é uma comparação. O que é comparar? É saber se é maior, se é menor, se é igual. Isso é comparar, não é? Então, a gente vai ter que fazer a comparação das 3 medidas. Mas a moda é o que a gente vai fazer primeiro, tá certo? O outro é a mediana. O que é a mediana? A mediana é aquela medida de tendência central que representa 50% da minha amostra, né? Então, 50% de um lado, 50% do outro. O valor central é a minha mediana. Ela é a mesma coisa que a média, professor? Não, não é a mesma coisa. São medidas diferentes, né? Inclusive, a mediana, ela tem uma precisão maior do que a média, a depender do que você esteja trabalhando, tá? Então, a mediana é muito importante. Por que a mediana acontece grandes erros na prova do Enem? Porque muitos estudantes não se ligam na regra ou não lembram a regra, né? Qual a regra da mediana? A mediana eu tenho que primeiro colocar em rol. O que é colocar em rol? Organizar os dados em ordem crescente ou decrescente. Depois que eu organizar, eu verifico se a minha quantidade de termos daquela sequência é par ou é ímpar. Se for par, né? Se a minha mediana tiver a quantidade de termos lá par, como é que eu calculo essa mediana? Eu pego os 2 valores centrais da minha sequência, somo e divido por 2. Aí eu vou achar a minha mediana. Se for ímpar, é mais facilmente, né? É só pegar o valor central, pronto. Esse valor central vai ser a minha mediana. Então, a mediana, eu tenho essa especificidade que eu não posso deixar passar, tá? Então, a gente tem que trabalhar em cima dessa especificidade. E a média é identificar se é média simples ou média ponderada. Bom, vamos olhar o gráfico. O que é que a questão pede? Compare os valores da média, mediana e da moda da distribuição das quantidades de viagem. Então, ele quer a distribuição da quantidade de viagens, só que ele também deu a quantidade de motorista. Então, há uma repetição, né? Tem lá 30 motoristas para fazer tantas viagens. 20 motoristas para fazer tantas viagens. Então, há uma repetição, né? A gente precisa identificar. Se for uma tabela ou um gráfico que não há repetição,
é média simples. Mas se for um gráfico ou uma tabela que há repetição, obrigatoriamente eu vou ter que trabalhar com média ponderada. Aí pega a visão junto comigo. Vamos ler a questão, né? A questão vai trazer dados importantes, mas a gente também vai tentar identificar como a gente vai analisar e como a gente vai calcular esses valores. Aí ele fala assim, ó, uma empresa de transporte faz regularmente um levantamento do número de viagens realizadas durante o dia por todos os 160 motoristas. Então, o foco da questão é a quantidade de viagens e não o motorista. Lembra que eu falei que é isso que vai dizer quem é o peso e quem é o valor da unidade? É a pergunta. Ela quer saber o quê? A quantidade de viagens ou o motorista? Se ele quer saber a quantidade de viagens, o peso é o motorista. Se ele quer saber a média do motorista, o peso é a quantidade de viagens, tá? Para a gente não errar isso. Por todos os 160 motoristas cadastrados em seu aplicativo. Em um certo dia, foi gerado um relatório por meio de um gráfico de barras, na qual se relacionaram a quantidade de motoristas com a quantidade de viagens realizadas até aquele instante do dia. Então, é um gráfico de frequência. Sendo um gráfico de frequência, nós precisamos fazer essa relação, tá? Para calcular a média ponderada. Se há uma repetição, eu também preciso identificar quantas vezes se repete para identificar que é minha moda. Ó, uma coisa levando a outra. Como a moda é mais importante, vamos primeiro calcular a moda. Como é que eu vou calcular a moda, professor? Pela quantidade de motoristas ou pela quantidade de viagens realizadas? Vá para a pergunta. O que é que a pergunta quer? A moda da distribuição da quantidade de viagens. Então, a quantidade de viagens é o meu valor central. Quantos motoristas fizeram uma viagem? 10 motoristas. Quantos motoristas fizeram 2 viagens? Olha o gráfico, 10 motoristas. Quantos motoristas fizeram 3 viagens? 55 motoristas. Quantos fizeram 4 viagens? 25 motoristas. Quantos fizeram 6 viagens? 50 motoristas. E quantos fizeram 7 viagens? 10 motoristas. Ou seja, aonde teve a maior repetição de motoristas nessas viagens? Em 3 viagens. Porque em 3 viagens você tem o quê? 55 motoristas. Então, a gente já consegue identificar que a moda, nesse caso, seria quem? 3, né? Por que a moda é 3? Porque está se repetindo 55 vezes. Então, a moda dessa distribuição é 3. Como eu tenho que comparar, eu tenho que identificar a média e a mediana, tá certo? E aí nós vamos calcular a média primeiro, certo? Vamos calcular essa média. A gente já sabe que é média ponderada. A média ponderada, ele vai pedir da distribuição da quantidade de viagens, então o peso é o número de motoristas, né? Então, como é que a gente vai calcular a média ponderada? Então, vamos lá. Uma viagem, 10 motoristas. Então, vai ficar 1 vezes 10, mais 2 vezes 10, mais 3 vezes 55, mais 4 vezes 25, mais 6 vezes 50, mais 7 vezes 10. Somo tudo isso e divido pelo somatório do peso, né? O somatório do peso é a quantidade de motoristas. A questão já diz ali para eu não ter que somar, são 160 motoristas, então eu somo tudo e divido por 160. Olha aí a resolução da nossa média ponderada, somando tudo vai ficar 665 dividido por 160, que vai dar aproximadamente 4,16. Eu coloquei ali. Opa, a moda, ela já é 3. E a minha média ponderada é 4,16. Então, a moda é menor do que a média ponderada, né? Só que aí eu tenho que analisar, vamos analisar a questão aqui. A moda, ela é menor do que a média. Então, não pode ser a letra A, porque a letra A, a moda, ela está maior do que a média. Já vou eliminar, tá certo? A letra B, a moda, ela é menor que a média, pode ser. Então, a letra B pode ser. A letra C, a moda é maior do que a média, já não pode ser. Então, eu já elimino a letra A e já elimino a letra C. A letra D, a moda é menor que a média, pode ser a letra D. E a letra E, a moda é menor que a mediana, que é menor que a média, também pode ser. Então, eu vou ficar entre a letra B, a letra D e a letra E. 3 alternativas, né? E aí, eu preciso calcular a mediana. O que é a mediana? É identificar se a minha quantidade de termos é par ou é ímpar. Se for par ou ímpar, né? Se for par,
é os dois valores centrais. Se for ímpar, é o único valor central. Como é que eu vou analisar isso em uma tabela de frequência? Cuidado que muita gente erra isso. Quantos valores eu tenho na minha sequência? Depende. Ele está falando de quem, de o que é que o produto, a questão está pedindo que produto, a distribuição da quantidade de viagens. Essa quantidade de viagens aconteceu repetidamente. Com quantos motoristas? 160 motoristas. Então, na minha sequência de quantidade de viagens, que vai de 1 até 7, ou seja, já está em ordem, eu não preciso colocar, eu tenho 160 valores. 160 na minha sequência é par. Se 160 é par, não é isso? O que é que a gente vai analisar? 160 não é par? Então eu tenho que identificar os dois valores centrais. Quem são os dois valores centrais de 160 números? É fácil. É só eu pegar o valor 160 e dividir por 2, que vai dar quanto? 80, né? Então eu tenho que pegar o número que está na posição 80 e na posição 81. Esses são os dois valores centrais. Tendo esses dois valores centrais, é só eu somar esses dois valores e dividir por 2. Bom, quem são os valores centrais? É 1, 2, 3, 4, 6 ou 7? Aí como é que eu analiso? Não é que está na posição 80 e na posição 81? Olha o gráfico comigo. O 1 vai repetir quantas vezes? 10 vezes, né? Então ele vai até a posição 10. Então não é ele. O 2 vai repetir também 10. Então 10 mais 10, 20. Então não é ele. Eu preciso que está na posição 80 e 81. O 3 é 55. Então 55 mais 20 vai dar quanto? 75. 75 ainda não chegou o valor, né? Eu quero da posição 80 e da posição 81. Olha o número 4, 75 mais 25 vai dar quanto? 100. Então, quem está na posição 80 e 81 é o número 4, porque a partir da posição 76 até a centésima posição, vai ser o número 4 que vai estar se repetindo. Então, quem vai estar na posição 80 e 81 é o número 4. Opa, então eu vou pegar os dois valores centrais, que é o número 4, somar 4 mais 4, 8, e dividir por 2. 8 dividido por 2 vai ser 4, tá vendo? Agora a gente faz a comparação. Vamos lá, a moda é o menor de todos, porque é 3. E a moda é menor do que quem? Do que a mediana, né? Porque a mediana é 4. E a mediana é menor do que quem? Do que a média, né? Então, fazendo a comparação, eu tenho que a moda é menor que a mediana, que é menor que a média. Nesse caso, o gabarito aí é a alternativa E. Tá vendo? É uma questão que a gente precisa de uma análise um pouco maior. Claro que pela didática, né, eu preciso explicar para vocês detalhadamente. Mas na hora da prova, vocês conseguem fazer aí em 5 minutos, né? Essa questão, 7 minutos, dá para fazer de forma tranquila. Tá certo? Vamos seguir? Bom, temos outra questão, aí é mais nova, do Enem de 2024, tá vendo? É uma questão também que envolve estatística, né? Pode trabalhar com a parte de porcentagem também, não tem problema, né? Mas é uma questão do Enem de 2024. Bora ver o comando dessa questão, que é o último período. Tá dizendo assim, nessa cidade, a mediana desses dados em porcentagem da umidade relativa do ar no período considerado foi de. Então, ele quer calcular a mediana, simples. Ele já me deu um quadro aí, né? Essa mediana é justamente os dois valores centrais, né? Ou, se for uma sequência ímpar, é o valor central que vem a ser essa mediana. Então, observe aí, essa mediana eu vou analisar quantos valores tem no meu quadro. Então, eu tenho lá, ó, maio, junho, julho, agosto, setembro, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro. Então, eu tenho 6 valores. Se eu tenho 6 valores, significa que a minha sequência ela é par, né? Minha sequência sendo par, fica fácil, né? Que é a primeira coisa quando eu tenho que fazer quando tem a mediana, professor, é colocar os dados em rol. Depois que eu colocar os dados em rol, eu identifico, já sei que é par, vou ter que pegar os dois valores centrais. Observe, turma, se eu não colocar os dados em rol, eu vou dizer que os valores centrais é o 54 e o 46. Isso pode fazer eu errar a minha questão. Eu primeiro preciso identificar quem são esses valores centrais, né? Mas para identificar os valores centrais, eu tenho que colocar em ordem crescente ou decrescente. Então vamos lá. Na hora da prova, para facilitar,
faça a numeração. Então, quem é o primeiro valor? O menor valor ali seria quem? 46. Então, ele está na posição 1. Quem é o outro valor? O menor, 54. Depois é quem? 60. Depois é quem? 64. Depois 64. E por último, 66. Só que eu só preciso saber quem são os dois centrais. Que está na posição o quê? Se eu tenho 6 dividido por 2, vai dar 3. Está na posição 3 e 4. Então, quem é que está na posição 3 e 4? Então, 46 está na primeira posição, 54 está na segunda posição, depois 60 está na terceira posição. Então, 60 é que eu quero e o próximo é quem? 64. Então, os dois valores centrais é 60 e 64. Bom, é só somar esses dois valores, né? Que vai dar 124. Depois que dá 124, eu vou dividir esse resultado por 2. Então, o resultado da minha mediana nessa questão é 62. O gabarito, alternativa E. Então, também, ó, igual a outra, alternativa E, que é 62. Ok? Então, sempre cai esses cálculos de mediana, sempre, sabe? Inclusive, na prova de 2025 caiu uma questão, mas era uma questão... a gente não precisava fazer cálculo, a gente precisava fazer uma análise das medidas de tendências centrais e das medidas de dispersão também que estava na tabela. Mas, né, sempre cai questões de cálculo para a gente resolver. Tudo bem? Bom, vamos para a próxima questão. Nossa terceira questão aí da aula é a questão do Enem de 2024. Não é reaplicação, é da aplicação regular. Então é recente, né? Eu sempre falo para vocês, façam questões dos últimos 5 anos, porque as questões elas são repetidas, né? Ah, professor, repete a questão? Não, o contexto é repetido, aquela questão geralmente, aquele conteúdo é aplicado naquele contexto, então isso facilita. Não é só resolver as questões, mas resolver as questões de forma estratégica, tá? Isso é importante também. Bom, vamos ver essa questão do Enem de 2024. Olha que ela traz uma tabela, né? Tem uma tabela ali. Nessa tabela, ele está me dizendo, tem 2 colunas, né? O tipo de serviço, ele fala de A até F. E na outra coluna é o tempo necessário para a leitura completa do contrato em minutos. Então, ele dá o tempo ali na segunda coluna. Vamos ver o que a questão está pedindo. Ela fala assim, ó, o tempo médio em minuto necessário para a leitura completa de um contrato de serviço dentre os listados no quadro E, com uma casa decimal aproximadamente. Isso é interessante, viu? Ele pede uma questão com uma casa decimal para que você não fique perdendo tempo, porque vai ser uma divisão que não é exata, e aí você vai perder tempo até chegar numa finitude, ou vai entender que a linha é uma dízima, né? Periódica ou não periódica. Mas ele quer com uma casa decimal, tá certo? Então depois da vírgula, somente uma casa. E ele quer o tempo médio. A pergunta que não quer calar. Ele quer o tempo médio, e isso ficou claro pra gente. Mas esse tempo médio é uma média simples ou é uma média ponderada? Aí eu tenho que analisar, certo? Se ele está falando tempo médio, eu tenho que analisar se o quadro é uma tabela de frequência, há uma repetição ou não. Ali no quadro não há repetição nenhuma. Ele está dizendo que o tipo de serviço A, né, o tempo necessário para fazer aquele serviço é 36 minutos. O tipo de serviço B, 17 minutos. O tipo de serviço C, ele não fala assim, ó, 10 serviços do tipo A levam 36 minutos. Não. Ele está dizendo que esse tipo de serviço leva 36 minutos. Então não há uma repetição. Ó que simples. Quando não há uma repetição, a gente precisa calcular o quê? A média aritmética simples. E como é que calcula a média aritmética simples? Fácil. É só a gente somar todos os valores, né, da média. Então você soma tudo, certo? E divide pela quantidade de termos que você somou. Então, pega esses valores da minha tabela, somo e divido. Perceba que até a soma desses valores, a prova do Enem te dá para fazer com mais tranquilidade. Porque, observe, se você somar 17 mais 13, vai dar quanto? 30. Vai? Se você somar 27 mais 13, vai dar quanto? 40. Observe, até a soma, ele facilita a nossa vida. Então, você vai somar
Todos os valores, você vai pegar, ó, 36 mais 17, mais 27, mais 13, mais 13, mais 13, e vai dividir pela quantidade de valores, que são 6, né? Porque foram feitos 6 tipos de serviços. Então, soma tudo que dá 119, dividido por 6. Esse 119 dividido por 6 vai dar exatamente 19,8 minutos. Tá vendo? Uma questão simples, né, de se fazer, rápida. Uma questão dessa aí a gente faz assim em 3 minutinhos, dá para fazer uma questão dessa, né? Feita essa questão, ele pede com uma casa decimal, você não vai ficar dividindo, né? Então 19,8 você já chega no gabarito, que é a alternativa C. O único gabarito que tem que pode ser, como é aproximado, ou poderia ser 19,8 ou poderia ser 20. Se, por exemplo, fosse 19,9,9, você poderia aproximar isso para 20, porque é uma aproximação, só que ele é uma aproximação de uma casa decimal. Então, nesse caso, como o número após da vírgula foi 8 e o outro, né, não vai ser maior do que 5, não vai ser, pode ser até maior que 5, mas não vai aproximar para 20, você sabe que a resposta é 19,8. Muito tranquila essa questão também para se fazer, tá certo? Tudo bem? Se tiver dúvida aí, coloca no vídeo, o professor fica em dúvida, que futuramente a gente responde. Vamos para a nossa próxima questão. A próxima questão também é do Enem de 2024, da aplicação regular, não é uma aplicação, não é a reaplicação, mas é uma questão boa também de se fazer. Bora ver o comando da questão. O comando da questão diz o seguinte: o valor correto da média das notas do estudante é. Ele quer a média, né? A gente vai ver que tipo de média. A questão não traz nenhum gráfico, nenhuma tabela, mas a informação no contexto da questão pode dizer se é uma repetição ou se não é. Mas ele quer a média das notas, tá? Então a gente consegue fazer tranquilamente. Vamos ler a questão. Ao calcular a média de suas notas em 4 provas, um estudante dividiu por engano a soma das notas por 5. Opa! Aí ele já está dizendo, se ele tem 4 provas e ele dividiu por 5, tá errado. Porque a média aritmética simples, se ele tem 4 provas, ele vai somar as notas das 4 provas e vai dividir por 4, não é? Só que nesse caso, ele errou e dividiu por 5. Com isso, a média obtida foi uma unidade menor. Então vamos construir aqui matematicamente essa linguagem desse primeiro período. Ele tem 4 notas, né? A soma dessas 4 notas da prova, né, dividido por 4, é igual à média, só que menos 1. Então eu posso botar o valor da média, que é m menos 1. Não posso. É construir na questão a linguagem, tirar da linguagem, a linguagem materna, né, para trazer para a linguagem matemática de forma algébrica. Então, eu tenho a soma dividido por 4, vai ser igual a média menos 1. Perceba. Com isso, deveria ser, aí ele fala, com isso a média obtida foi uma unidade menor do que deveria ser, caso fosse calculado corretamente. Então, a questão pede o valor correto da média das notas desses estudantes. Então, ele quer o valor correto. O estudante calculou o valor errado. Mas qual seria o valor correto algebricamente? Pense comigo. O valor correto seria o somatório dividido por 4, né? A soma das notas dividido por 4 igual à média. Esse é o cálculo correto. Só que o cálculo não foi feito de forma correta. Então, nós temos 2 equações. Se eu tenho 2 equações, a forma correta e a forma não correta, eu tenho que conseguir manipular essas 2 equações para chegar no resultado correto. Ele quer qual é o valor correto da média das notas desses estudantes. Vamos ver algebricamente como é que a gente pode montar. Então, a média errada eu coloquei aí, ó, na resolução, S sobre 5 é igual a média menos 1, ok? Esse 5 aí, vou isolar essa soma, tá? Esse 5 aí, que está no denominador, vai passar para o outro lado multiplicando, né? Qual é o inverso da multiplicação? A divisão. Qual é o inverso da divisão? A multiplicação. Ele não está dividindo 5, ele vai passar para o outro lado multiplicando.
Então, como ele vai passar para o lado multiplicando, ele tem que multiplicar por todo o termo que está depois da igualdade, né? Então, a gente vai fazer uma distributiva. Vai ficar 5 vezes m é 5m e 5 vezes menos 1 é menos 5. Então, o S, que é a soma das notas, é igual a 5m menos 5, certo? A média correta. Qual é a média correta? A fórmula, o somatório sobre 4 é igual à média. Agora, eu vou substituir. Porque eu vou comparar essas questões, né? Eu vou comparar essas equações. E essas equações têm o mesmo somatório, porque o S é igual para todos. Então, eu vou pegar o somatório lá, o S que eu isolei em cima, substituir na equação de baixo. Então, vai ficar ó, 5m menos 5 sobre 4 é igual a m. Pronto, substituir. Agora eu tenho somente uma incógnita, que é o m, né? Tendo só uma incógnita, é só resolver a equação do primeiro grau. Olha que coisa simples. Eu vou jogar o 4 para o outro lado. Então vai ficar 5m menos 5 é igual a 4m. Posso jogar 5m não é menos 5 igual a 4m? Esse 4m eu vou jogar para o primeiro membro. Raciocina comigo. Então vai ficar 5m menos 4m é igual a quanto? O menos 5 que está no primeiro membro eu vou passar para o segundo membro. Quando muda de membro, altera a operação. Então ele vai para mais 5. Então vai ficar 5m menos 4m é igual a 5. 5m menos 4m vai dar 1m, né? Ou m só. E isso vai ser igual a 5. Então a média correta é igual a 5. Então, nesse caso, ó, a questão muito boa de se fazer, além de envolver um cálculo estatístico, né, porque a gente precisa saber como é que aplica essa média, ele envolve também uma questão de expressões de uma equação, né, com duas incógnitas. E a gente acaba fazendo um sistema aí nessas duas equações, tudo bem? Então, o gabarito correto aí, ó, fácil, é a letra B, a média seria igual a 5. Muito tranquilo da gente resolver, a gente não iria perder uma questão dessa também. Bora para a próxima? A nossa próxima questão também é do Enem de 2024, né? Muito recente, mas observe comigo, é a reaplicação. Reaplicação significa o quê? Para aquelas pessoas que não fizeram a prova do Enem por algum motivo de saúde, né? Você faz a reaplicação, tá? Que é marcado outra data, não tão distante da primeira aplicação, e acontece a reaplicação, tá certo? Bora observar aí? Essa questão, vamos ler o último período para tentar identificar. Ele fala qual cidade a pessoa deve escolher para satisfazer adequadamente a recomendação médica. Bom, ele nesse período não tem como identificar o que ele quer, então vou precisar fazer a leitura da questão. Bora ver? Fala assim, ó, uma pessoa planeja fazer um intercâmbio com duração de 2 meses consecutivos a serem escolhidos dentre os seguintes meses: abril, maio, junho e julho. Lembre-se que são 2 meses consecutivos, essa informação é importante. A tabela apresenta as 5 cidades possíveis para o intercâmbio de seu interesse. Ele chama as cidades de X, Y, Z, W e K, com as respectivas temperaturas máximas mensais registradas no período do ano anterior. Tá vendo? Então ele traz isso também como informação. Então ele dá essa tabela, né? Essa tabela é temperaturas máximas, tem a cidade na primeira coluna e tem os meses, abril, maio, junho e julho na segunda coluna. Seu médico recomendou que, com base nos dados fornecidos na tabela, ela escolhesse a cidade que apresentasse em 2 meses consecutivos a maior média de temperatura máxima mensal e fizesse intercâmbio desse período. Então ele quer a média, a maior média. No entanto, a maior média de tudo, não, são de 2 meses consecutivos. O que apresentar a maior média desses 2 meses consecutivos é o lugar, o país que ela vai escolher para ir, a cidade, né? Que ela vai escolher para ir, certo? Tranquilo? O que é que a gente vai fazer agora? Vamos pensar estrategicamente para resolver essa questão. Se eu tenho 4 meses ali e 2 meses consecutivos, né? A média seria, somando, por exemplo, abril e maio, dividido por 2. Maio e junho, dividido por 2. Junho e julho, dividido por 2. Se eu fizer isso, eu sempre vou dividir por 2.
Então, para identificar a maior média aí em 2 meses consecutivos, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso dividir, é só somar. Os dois valores consecutivos que derem os maiores, eu já sei que é a maior média, certo? Nessa temperatura. Então, para a gente não fazer dividir por 2, porque se vai fazer dividir por 2, você vai dividir por uma constante. Então, independente, né? É só pegar o maior valor. O maior valor dividido por 2 vai dar o maior valor. Se eu pegar, por exemplo, 6 e dividido por 2 vai dar 3. Se eu pegar 4 e dividido por 2 vai dar 2. 6 não é maior do que 2? Então eu já sei que se eu pegar 6 dividido por 2 vai dar maior do que 4 dividido por 2. Então eu vou usar essa estratégia para não ficar calculando a média de todos os valores. Eu só vou fazer a somatória. Isso vai facilitar muito o meu tempo, vai otimizar a questão e eu vou resolver a questão com mais tranquilidade. Vamos aí, olha como eu organizei na resolução de questões, cidade X, Y, Z, W e K. Então, como são meses consecutivos, somou na cidade X, abril e maio deu 44, maio e junho deu 47, junho e julho deu 45. Nessa cidade, a maior média da temperatura seria, a melhor soma seria 47. Então, eu já separei. Vamos comparar agora o Y. Abril e maio, 46. Maio e junho, 43. Junho e julho, 46. A melhor soma é 46, né? Então, a maior deles aí, da cidade Y, é 46. Vamos dizer, fazer a mesma coisa. Abril e maio vai dar 40. Maio e junho vai dar 48. E junho e julho vai dar 48. Qual é a maior soma aí? Claro que vai dar a maior média. Desculpa, 48. Cidade W. Então, vou fazer a mesma coisa. Abril e maio, 47. Maio e junho, 44. Junho e julho, 39. A maior soma, 47. Então, vai ser a maior média dessa cidade. Então, a melhor soma, 47. E a cidade K, faço a mesma coisa. Abril e maio, 44. Maio e junho, 55. Junho e julho, 45. Melhor soma, 51. Então, entre as cidades, né? Qual vai ter a maior média da temperatura em 2 meses consecutivos? É a cidade X, Y, Z, W ou K? A cidade K, né? Que se você somar maio e junho, vai dar 51. Vai ser a maior média de temperatura entre essas cidades durante os 2 meses consecutivos. Perceba que eu não precisei ficar dividindo por 2 para comparar, né? Já que todos os valores aí seriam divididos por 2, tá certo? Isso é forma estratégica que a gente tem de resolver uma questão muito longa, tá? Vamos pegando esses macetes que vai ajudar a gente. Então, o gabarito ali, ó, é a cidade K, é a letra E, gabarito, letra E. Tudo bem? Vamos para a próxima. Essa aí já é do Enem de 2023, é a reaplicação. Nós fizemos já algumas questões do Enem de 2023, da aplicação regular, e agora nós vamos fazer essa da reaplicação. Essa Enem 2023, vamos ver o comando. Ela fala o valor da moda dessa distribuição é. Opa, que beleza, né? Moda é a medida de tendência central mais fácil que tem de identificar, não é? E a moda, o que seria a moda? Lembra que eu falei aqui no início da aula? A moda é o valor que mais se repete. Então, nesse caso, a moda sendo o valor que mais se repete, né, eu vou identificar no meu quadro. Então, eu tenho ali, ó, um gráfico. Esse gráfico, ele tem a quantidade de dias na minha horizontal, no eixo X, então de 1 a 10. E eu tenho a quantidade de clientes, né, na vertical ali no meu eixo Y. E ele quer o valor da distribuição, o valor da moda da distribuição é. Vamos ver de que distribuição? Do dia ou da quantidade de clientes, certo? Vamos lá. Restaurantes geralmente se deparam com o problema de definir a quantidade de alimentos a serem preparados para cada dia. Diante desse problema, o gerente de um restaurante anotou a quantidade de clientes que almoçam em seu restaurante durante os 10 primeiros dias do mês e registrou esses dados, obtendo esse gráfico. Então você tem aí o gráfico, né, que eu já fiz a leitura com vocês. Vamos ler e continuar lendo a pergunta. Ele considerou a moda da distribuição das quantidades de clientes. Opa, ele quer a moda da distribuição da quantidade de clientes. Ele não quer a moda do dia. Ele quer a moda da distribuição da quantidade de clientes. Então eu preciso olhar a quantidade de clientes ali, ó, no primeiro dia 80, 90,
94, 100, 94 de novo, 100, 92, 94, 80, 86. Então eu preciso ver desses números quais são aqueles que mais se repetem. Muito fácil, né? Então o que é que mais está se repetindo ali? O 94. O 94 ele se repete no terceiro dia, o 94 ele se repete no quinto dia, e o 94 ele se repete no oitavo dia. Então a moda seria 94, né? Nesse caso seria a letra D. Poderia ter mais de uma moda? Poderia, né? Se você tiver, eu tenho o 94 repetindo 3 vezes e o 80 também estiver repetindo 3 vezes, significa que é bimodal, eu tenho 2 modas. Ou trimodal, eu tenho 3 modas. Nesse caso, como só 94 está se repetindo, a gente tem uma moda que a gente chama de unimodal, né? Por que unimodal? Porque só tem uma moda, tá certo? Então, nesse caso, eu coloquei a resolução, o 94 aparece 3 vezes, então o gabarito seria a letra D, ok? Bora para a questão aí, a próxima questão, uma questão do Enem de 2022, tá vendo? Estou descendo um pouquinho. Da aplicação regular. Essa questão é muito boa, porque ela traz pede um cálculo, né, de uma medida de tendência central. No entanto, eu preciso daquela interpretação matemática. Eu preciso identificar como é que eu vou trabalhar com essa medida de tendência central. Bora para o comando? O comando da pergunta diz o seguinte: o número que representa a mediana da quantidade de crianças por família nessa região é. Que beleza. Ele pede a mediana, a gente já sabe que a mediana tem que ser em rol. Depois da mediana em rol, eu tenho que identificar quantos termos tem na minha sequência. Identificando os termos, se for par, pego os 2 valores centrais e divido por 2. Se for ímpar, pego somente o valor central. Esse valor central que eu pegar já vai ser a minha mediana. Só que aí ele pede o número que representa a mediana da quantidade de crianças. Só que ali ele me dá uma frequência. Olha o gráfico, olha a tabela. A tabela está me dando uma frequência. Se essa tabela está me dando uma frequência, significa que há uma repetição. Observe ali comigo. Há uma repetição porque ele está me dando uma frequência ali. Se há uma repetição, significa que o número de crianças por família é 0, 1, 2, 3, 4, 5? Não. 0 para 100 famílias. 1 para 400 famílias. 2 para 200 famílias, 3 para 150 famílias, 4 para 100 famílias e 5 para 50 famílias. Então, há uma repetição. Se há uma repetição aí, a gente tem uma tabela de frequência para a gente visualizar. Bom, então nesse caso, tendo essa repetição, né, a gente tem que somar, identificar quantas crianças por família. Então eu tenho que somar a frequência. Então eu vou somar 100, mais 400, mais 200, mais 150, mais 100 e mais 50. Somando tudo isso, a gente vai ter quanto? Ó? 100 mais 400, 500. 500 mais 200, 700. 700 mais 100, 800. 800 mais 200, eu tenho 1000. Então eu tenho 1000 números na minha sequência. Se eu tenho 1000 números na minha sequência, a minha sequência ela é par, porque 1000 é par. Não é? Minha sequência sendo par, o que é que eu preciso fazer? Fácil. Eu vou pegar os 2 números centrais de 1000. Que são os 2 números centrais de 1000? Professor, eu tenho que ficar contando para identificar os 2 números centrais? Não. O que é que você vai fazer? Pega 1000 e divide por 2, vai dar quanto? 500. E qual é o outro número? 501. Então eu tenho que pegar o número que está na posição 500 e tenho que pegar o número que está na posição 501. Como é que eu faço isso na tabela de frequência? Vamos lá. O 0 vai até a posição 100, então não é ele. O 1 vai até a posição 400, então 400 mais 100 já foram 500. Então quem é que vai estar na posição 500, né? Na posição 500 aí vai ser o número 1. O número 1 vai estar na posição 500. Olha que é muito fácil de visualizar. E o número 2 vai estar na posição 501, porque o número 2 vai até a posição 700, né? Então, da 500 e 501, eu tenho o número 1 e o número 2. Então, o número 1 e o número 2 seria os 2 valores centrais. Sendo os 2 valores centrais, o que é que eu faço? Somo os 2. Então, vai ficar 1 mais 2, 3. Dividido por 2 vai dar 1,5. Então, esses são
né? Esse é o valor da minha mediana, 1,5, alternativa B. Eu coloquei na resolução, né, para vocês visualizarem também aí junto comigo, tá certo? Bora para outra questão, Enem 2022. Essa questão do Enem de 2022, como é que a gente vai tentar resolver? Sempre quando colocar uma questão de gráficos e tabelas, eu falo repetidamente aqui, olha o gráfico e olha a tabela, porque isso vai facilitar a nossa resolução. Mas vamos ver qual é o comando, né? A pergunta é, qual é a mediana em milhão de reais dos valores dos lucros apurados pela empresa esse ano? Então ele quer a mediana dos lucros, isso é muito importante. Bora ver o gráfico. O gráfico, ele diz, esse gráfico aí, na minha horizontal eu tenho de janeiro a dezembro, né? E na minha vertical eu tenho de 0 a 9, né? Que esse 0 a 9, ele fala que é o total de receitas e despesas expresso em milhões de reais. Então ali é o valor em real, tá certo? Bom, o que é que a questão pede? O lucro. Como é que a gente calcula o lucro de uma empresa? Eu vou pegar a despesa, né? Diminuir da receita. Então, a receita menos a despesa é o lucro. O que sobrar é lucro. Então, isso a gente precisa saber, né? Como é que a gente obtém lucro se eu for trabalhar com empreendedorismo? Né? Esse lucro tem que ser analisado. Então, eu tenho que fazer, ele quer a mediana dos meses, né, dos valores dos lucros nesse ano. Quais foram os meses que deram lucro? Aí é fácil. Para identificar o mês que deu lucro, a receita tem que ser maior do que a despesa, né? Porque se a despesa for maior do que a receita, não tem lucro. Então, o que é que eu tenho que fazer? Identificar os meses que a receita está maior do que a despesa. Então, janeiro é um deles, né? Receita ali, ó, da legenda, ele tá de preto e a despesa um cinza claro ali, né? Então, a receita maior do que a despesa, eu tenho janeiro, fevereiro não. Eu tenho março, então eu tenho janeiro, março, abril não, tá vendo? Eu tenho maio, junho, julho, agosto não. Eu tenho setembro, tenho novembro e tenho dezembro. Então, esses meses que são os meses que tiveram lucro, porque eu não posso colocar na minha mediana os meses que não tiveram lucro, certo? E aí é muito fácil de visualizar. Fazendo isso, ó, fazendo receita menos despesa, janeiro você tem 3, né? Março você tem 1, maio 5, junho 3, julho 2, setembro 4, novembro 1 e dezembro 4. Esses foram os lucros, né? Então, esses são os valores da minha sequência. No entanto, como a questão pede para calcular a mediana, eu preciso colocar esses valores em ordem, né? Então, eu coloquei os valores em ordem crescente ali, ó, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Identificar quantos valores tem na minha sequência. Eu tenho 2, 4, 6, 8. 8 é o quê? Par. Então, como é que calcula a mediana dos números pares? Eu pego os dois valores centrais. Se eu tenho 8 números, os dois valores centrais é que está na posição 4 e na posição 5. Na posição 4 eu tenho o número 3 e na posição 5 eu também tenho o número 3. Esses são os dois valores centrais. Somo eles dois, então 3 mais 3, 6, e divido por 2, que vai dar exatamente 3. Então a mediana dos lucros seria a letra D, que é exatamente igual a 3. Tá certo? Muito tranquila essa questão aí para a gente resolver e para a gente conseguir desenvolver essas questões de estatística, tá bom? Vamos fazer mais uma questão do Enem de 2022. Essa questão do Enem de 2022, ela já é... Eu acho que eu não consegui fazer outra ainda. Essa questão do Enem de 2022, ela já é a reaplicação, não é a aplicação regular, tá certo? Ela é a reaplicação. Vamos pegar a visão aqui comigo. Vamos para o comando da questão, ele fala a moda, muito fácil, né? A moda é aquele valor que mais se repete, e a média diária do número de interrupções são respectivamente iguais a. Então vamos calcular aí, nesse caso, a moda e a média. Só que ele deu uma tabela de frequência. Por que uma tabela de frequência? Porque ele quer a moda e a média diária do número de interrupções. Ele quer do número de interrupções e não do número de dias. Então há uma repetição
Zero interrupções aconteceram em quantos dias? 5 dias. Uma interrupção em quantos dias? 6 dias. Duas interrupções em quantos dias? 6 dias. Então, observe que eu tenho essa repetição, certo? E é isso que eu vou me atentar aqui com vocês. É uma tabela de frequência, porque há uma repetição ali, certo? Não precisa dizer que é uma tabela de frequência, mas pela nossa interpretação, a gente consegue identificar que é sim uma tabela de frequência, ok? Bom, então calcular a moda. Vamos ver o número de interrupções que mais estão se repetindo? É o 3, né? Porque o 3 aconteceu em 10 dias. Então, 3 interrupções é o que mais está se repetindo. Como ele quer, respectivamente, a moda tem que aparecer primeiro. Então, ou pode ser letra A, ou pode ser letra B, ou pode ser letra C. Não pode ser nem C, nem a letra D, nem a letra E. Então, A, B ou C. Agora eu preciso calcular a média. Como é uma tabela de frequência, é média o quê? Ponderada. Na média ponderada, eu tenho que identificar quem é o peso. Se a questão está pedindo a média do número de interrupções, o peso é o número de dias. Aí fica fácil. É só pegar 0 vezes 5 mais 1 vezes 6 mais 2 vezes 6 mais 3 vezes 10 mais 4 vezes 3. Tudo isso dividido pelo somatório dos pesos, que são os números de dias, que é igual a 30. Então, fazendo esse cálculo aí, nós ficamos com 60 dividido por 30, que é igual a quanto? A 2. Então, a média ponderada é igual a 2, o gabarito seria a letra A, porque a moda é 3 e a média é 2. Simples, né? Uma questão de 2022, de estatística, mas pelas nossas habilidades, a gente já consegue resolver de forma muito tranquila. Tá certo? Vamos finalizar com essa questão, que é o Enem de 2025, né? Uma questão mais recente para a gente fazer de forma muito tranquila também. Para você ver como caiu 2022, 2023, 2024, 2025. E sempre cai, tá? 2026 vai cair também, 2027 e assim sucessivamente, porque é um assunto que pela BNCC traz muitas habilidades. Então, o Enem, né, as competências do Enem conseguem identificar isso com os estudantes. Bora ver a pergunta? O comando, ele fala o seguinte: a média de salários mínimos pago por funcionários dessa empresa é. Ele quer a média de salários mínimos. Ele me deu um gráfico. Quantidade de funcionários, está na minha vertical, e na minha horizontal, quantidade de salários mínimos. Então, é um gráfico que tem uma distribuição de frequência, há uma repetição. Se há uma repetição, é média o quê? Ponderada. Na média ponderada, eu tenho que identificar quem é o peso. Como é que eu identifico, professor? Olha lá. Ele quer quem? A média de salários. Se ele quer a média de salários, o peso é a quantidade de funcionários. Se ele pedisse a média da quantidade de funcionários, o peso seria a média de salários, certo? Como ele quer a média de salários, o peso é a quantidade de funcionários. Então, como é que calcula? 1 vezes 10 mais 2 vezes 30 mais 4 vezes 30 mais 5 vezes 50 mais 7 vezes 40. Tudo isso dividido pelo somatório dos pesos. Então, você vai encontrar, faz essa multiplicação. Então, ele vai dar 10, né, na primeira, depois vai dar 60, 4 vezes 3, 12, 120, 5 vezes 5, 25, 250, 7 vezes 4, 28, 280, somando tudo dividido por 160, que é o somatório de pesos. A média vai ser exatamente 4,5. Então é muito simples de calcular e muito simples de resolver. Quais são os detalhes da estatística e das medidas de tendência central? É interpretar a questão, certo? Identificar as palavras-chave, verificar se tem tabela de frequência ou não, e ter cuidado com a mediana, ter cuidado com a média ponderada, né? Ter cuidado com a moda. Isso é importante para a gente fazer boas questões de estatísticas, que geralmente são questões médias e fáceis. E as questões médias e fáceis elevam a nossa nota da prova do Enem. Tá certo? Muito obrigado, turma, pelo encontro. Nos encontramos aí na nossa próxima aula. Vou fazer mais uma aula de exercício de geometria, tá certo? E essa aula aí nós vamos desenvolver bem também. Tchau, tchau, um abraço, até a próxima aula.